Bom dia, Tati. Hoje vamos falar sobre prosperidade e você no chimarrão da consciência. Vamos aguardar o pessoal adentrar esse espaço. Vamos aguardar o pessoal chegar. O chimarrão da consciência. Hoje vai ser com a presença de Fuad. Vai compartilhar o seu saber. Então vão adentrando esse espaço. Se permitam receber. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marciele. E o que mais é possível? Bom dia, Silvia. Vamos mandando aviãozinho, galera. Chamando o pessoal para adentrar esse espaço com a gente hoje. O que mais é possível? Receber a presença de Fuad. Para compartilhar o seu saber com a gente ainda mais. O que vocês escolhem receber hoje? Chimarrão da consciência. Então vão mandando esse aviãozinho pra galera, vão mandando muitos coraçõezinhos que aí o Instagram reconhece que vai ser uma live legal e vai compartilhando com mais pessoas para adentrar esse espaço. Enquanto isso vão recebendo dessa música, eu vou chamar mais um pessoal aqui, se conectar. Mais escolhe receber essa contribuição. Chamar a galerinha. E vamos aguardar. Sim, prosperidade você. O que você escolhe receber? Vão adentrando. Vamos aguardando mais um momentinho para mais pessoas se conectarem. Esse espaço, com essa energia que se requer hoje para a gente receber e ser a contribuição que se requer. O que mais é possível que a gente ainda não considerou possível. Bom dia, Jana, vai chegando, vai adentrando esse espaço, todas as pessoas que vão chegar, se conectem. Bom dia, Fuad! Bom dia, tudo bom, Fran? Bom dia, pessoal. Tudo Seja bem-vindo no Chimarrão da Consciência. Muito obrigado. Hoje a gente possa adentrar esse espaço com toda a energia do sol. Eu estou no sol aqui. Tem sol Da aqui alegria, também. da conexão. Então, pessoal, antes de o Fuad se apresentar e adentrar esse espaço, eu convido novamente vocês que estão aqui comigo, com a gente, comigo e com o Fuad, que mandam esse aviãozinho, chamam a galera para vir para cá. Quem pode estar se conectando nesse momento agora com a gente e receber essa contribuição. Chamam os colegas da Transpessoal, vamos lá, Silvia, manda um aviãozinho. Chamam o pessoal para adentrar esse espaço. E aquelas pessoas que vão vir mais tarde que possam receber essa contribuição.
Então, Fuad, é com alegria, com muita saudade, recebo você no palco do Chimarrão da Consciência, que você possa se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece e que vai receber essa contribuição sua hoje. Então, com você, Fuad. Legal. Bom dia, Fran. Obrigado pelo convite. Agradeço. Gratidão por estar aqui. Eu vi que já tem pessoas entrando ali. A Silvia está ali. Bom dia, Silvia. Saudade também dos nossos tempos de transpessoal. Só para me apresentar para o pessoal. Eu sou colega da Fran, nós somos colegas da Silvia também, e de várias outras pessoas muito boas, muito legais, de pós-graduação em transpessoal, em psicologia transpessoal, que foi um período da nossa vida, da minha vida, da nossa, muito bom, que nós vivemos e aprendemos muitas coisas juntos. Eu sou Fuad, esse nome para vocês é um nome diferente, né, para alguns conhecem. É um nome muito comum lá, eu sou neto de libanês, sou brasileiro, nasci daqui, meu pai já nasceu aqui. Sou neto de libanês e de português também, eu tenho uma mistura aí, como bom brasileiro. E, enfim, meu nome tem um significado, mas mais depois, se precisar, eu falo disso. Um nome um pouco diferente, mas que me traz aqui hoje. O convite da Fran, que eu estou muito agradecido. Eu sou Fuad, eu sou economista de formação, sou empresário, empreendedor, sou economista de formação com essa pós em transpessoal. Sou coach, master coach, trabalho com evolução de pessoas e de organizações, principalmente muito com startups também. É um período da minha vida que, deixa eu arrumar aqui, que a Fran me fez ir pelo telefone, mas está tudo certo. Um período da minha vida, de muitos anos para cá, eu tive uma reformulação na minha vida, um aprendizado muito grande. A vida toda é um aprendizado, né? Venho de empresa familiar, fui ter meus negócios, algumas experiências muito bem sucedidas, outras nem tanto, mas sempre gostei muito de trabalhar com pessoas. Tive uma quebra e nessa quebra me fez repensar e me fez ver quem eu era. Eu saí da vitimização, isso tudo não foi feito em um dia, nem em um momento, foi um processo de muitos anos. E eu tive que ver quem eu era, aprender quem eu era. Isso, vou dizer para vocês que doeu muito, mas fez a vida melhorar bastante. E aí eu fui definitivamente, de vez, eu assumi a parte de trabalhar com pessoas, que é o que eu gosto hoje em dia. Eu fui buscar formações, enfim, uma delas, essa formação que nós fizemos juntos, que me trouxe muitas pessoas, muitos amigos. Trabalho muito com empresas e pessoas individuais, empresas de tecnologia principalmente, é um nicho que eu atuo bastante. Eu tenho a alegria de trabalhar uma das contribuições que eu faço é na 5ª melhor incubadora do mundo, que fica aqui em Florianópolis, de onde eu estou falando agora. Trabalho aqui em São Paulo e um pouco no Rio Grande do Sul também, interior do Rio Grande do Sul, que me leva. Eu tenho até um chimarrão aqui com uma erva de Venâncio Aires, um abraço para o pessoal de lá, que eu estou, uma vez por mês, pelo menos, eu estou indo lá, mesmo em tempos de pandemia. E esse aprendizado todo me fez ver isso. Então, trabalhar com pessoas é uma coisa que dá muita alegria. Eu tenho visto muita prosperidade na crise, apesar da pandemia, mas isso é uma coisa que a gente vai falar agora, no decorrer dessa 1 hora que nós vamos ficar juntos aí, Fran? Isso aí, 50 minutos a gente 50 minutos, tá bom. Acho que é tempo bastante para a gente falar de algumas coisas. Então é isso, esse sou eu. Venho falar com vocês sobre o tema. A Fran me perguntou qual era o tema que nós íamos falar. Eu falei, olha, sei lá, gente, eu não queria um tema específico. A gente tem uma conversa aberta, podemos falar e aí veio o tema prosperidade. Porque é o que a gente busca, uma felicidade, uma prosperidade. E isso ela é um resultado de vários temas, então a gente pode falar. Tem o tema da psicologia do masculino também, que eu posso falar um pouco, sobre o movimento que me ajudou a transformar a vida, que foi o Guerreiros do Coração, como facilitador. Então a gente pode falar dessa transformação que traz isso aí tudo, que nos traz nesse momento hoje aqui. Uau, gente, enquanto o Fuad for falando sobre esse processo todo, vocês podem estar fazendo perguntas e mais tarde eu posso estar colocando essas perguntas para ele. Então, Fuad, o que seria para você, o que você reconhece e percebe o que é prosperidade? Já que a gente vai adentrar esse espaço da prosperidade. Olha, a prosperidade, ela não vem em termos materiais só. Eu vou falar uma coisa que todo mundo já sabe, mas a gente tem que acabar falando de novo aqui. Não vem em termos materiais, a prosperidade é tudo que você
vivem abundância positivamente, claro. Então, eu encontro pessoas com dificuldades, chega muitas pessoas até mim com dificuldade, pessoas e empresas, e você vê que tem um potencial muito grande para liberar. Meu trabalho basicamente é isso, é liberar potenciais, tanto no sentido material quanto no sentido espiritual. A gente trabalha em espiritualidade, lógico, deixando religião completamente de lado. Então eu vejo muitas pessoas que são prósperas, que não são necessariamente muito ricas, mas que vivem muito bem, muito felizes e em muita harmonia com o que tem ao seu redor. Seja desde o meio ambiente até pessoas, plantas e animais. Eu acho que isso é prosperidade, é você estar bem com você mesmo. E não adianta buscar fora, pessoal. A gente sabe disso, mas eu vou falar aqui. Eu vou falar muitas coisas que vocês já sabem, mas a questão é consciência, que a gente vem aqui no chimarrão da consciência. A busca é sempre para dentro. Não tem outro caminho. É um caminho para dentro. E como dizem, eu escutei uma vez do Craig Gibson, o caminho mais longo do universo, a estrada mais longa, é entre a mente e o coração. Eu vou apontar para o meu coração aqui. Esse é um caminho muito longo de se trilhar. Se eu já trilhei, não sei, eu estou trilhando. Eu acho que esse caminho não tem fim, a gente está sempre nessa busca. E nessa busca a gente vai encontrando coisas que nos trazem a prosperidade. E tudo isso, eu acredito, vem do autoconhecimento. E a gente fazendo isso com consciência é um caminho mais sólido, mais consistente. Tem muitas pessoas que são prósperas e não sabem disso. E elas acabam gerando uma certa escassez. E essa prosperidade se esvai. A base de tudo isso é que nós nascemos livres, a gente vem da luz. Nossas mães deram a luz, como se diz popularmente. Então a gente vem da luz. E aí, com o tempo, com o crescimento, com nossa evolução, nós vamos nos afastando da luz. A gente vai perdendo a conexão. Conexão com quem? Pode-se falar com o divino? Muito bem. Mas eu vou falar da essência, da nossa essência. A nossa essência é de uma criança divina, conectada com o Criador, com Deus, como vocês quiserem chamar. Cada um dá um nome. Enfim, eu vou chamar de divino agora. Então, nós nascemos sagrados e vamos nos afastando disso, vamos nos profanando. E aí vamos formando o nosso sistema de crença, que vem da nossa cultura, da nossa família, da nossa infância. A nossa infância que nos deixa marcas que trazemos até hoje, que nos cria um padrão de crenças, que muitas pessoas têm essas crenças positivas e algumas têm negativas, e aí depende da formação que se teve, das oportunidades, do meio que se veio. Mas nosso caminho é entender tudo isso para ter um pouco mais de consciência, para poder gerar essa tal da prosperidade, essa busca da felicidade. Está todo mundo buscando, meio sem saber o que é. O que é a felicidade? E quando você faz essa pergunta em alguns trabalhos, o pessoal aí começa a pensar, eu não vou colocar coisa material, então eu vou colocar o quê? Bom, primeiro vem a saúde. Poxa, legal, você tem saúde, mas não tem outras coisas. Enfim, é esse equilíbrio. Quando nós vamos crescendo, evoluindo, nós vamos nos afastando de criança dessa conexão. Então, cabe a nós chegar em algum momento e trocar essa... Tem um livro da Jimmy Sams que chama essa troca de fiação, ela fala. Você chegar lá num determinado momento, que nem uma casa antiga, você está com a fiação lá problemática, você tem que trocar a fiação para se reconectar com essa tua essência. E você reconectado com a essência, isso você acaba gerando essa felicidade, essa prosperidade. Não importa onde você está ou como você esteja, em que momento da sua vida. Essa conexão é melhor consigo mesmo e com o divino, ela nos mostra que a fonte, seja material, seja o que for, ela é inesgotável e ela é aberta para todo mundo. Todos nós temos acesso. O difícil é descobrir e acreditar nisso, nos conectarmos com isso, porque aí as coisas vêm. Quando nós estamos conectados com isso, os milagres acontecem. O que eu chamo de milagre nesse momento? Quando você se conecta, você está mais conectado com a sua essência, com o divino, você acaba percebendo sinais.
A tua mente começa a trabalhar observando sinais. Sinais que eu digo que te levam a caminhos onde te levam à prosperidade. Que te levam à prosperidade. Eu encontro você mesmo, onde você percebe os caminhos, consegue fazer as melhores escolhas e chegar no lugar que você quer. E muitas vezes o lugar que a gente quer não é bem o que é o melhor para nós. E nesse caminho a gente aprende o que é melhor para nós. Não é se contentar com pouco, não. Como eu disse, a fonte é aberta para todos. Então a gente pode querer muito, sim. Aí me perguntam, né? Aí vem as perguntas. Antes que vocês façam, vem as perguntas. Poxa, e as pessoas que estão morrendo, que estão doentes, que estão... Ótimo. Observar isso. Porque mostra que você tem que ter... Lidar com isso é lidar com compaixão. Eu tive uma programação, uma formação que eu tive, que me levava a ser muito piedoso, a ter muita piedade das pessoas, a ter pena das pessoas. E quando você tem pena das pessoas, você tem pena de si mesmo. E acaba se vitimizando. Tem um trabalho todo sendo feito para a gente sair disso. Eu procurei sair disso, fazer uma reprogramação. Foi a minha reprogramação espiritual. Nada a ver com religião ou com suas crenças pessoais. Às vezes a religião até ajuda você a fazer esse salto, essa transformação. E aí eu olhei agora que a minha irmã entrou ali, eu vou dar um beijo, mandar um beijo para a minha irmã. Então quando você faz essa passagem, aí você começa a entender melhor que as pessoas fazem as suas escolhas. Ah, mas teve menos favorecimento, ou seja, menos chance. Não importa. Se você agir com compaixão, você inclusive consegue ajudar as pessoas. Tem uma frase que eu escutei há muito tempo, que a gente não dá o que não tem. Então, para você ajudar os outros, você tem que estar bem. Hoje eu posso dizer, com muita humildade, que eu consigo ajudar pessoas. Eu demorei até para aceitar isso. Eu tenho ajudado algumas pessoas nesse caminho. Mas eu tive que ter isso, tive que trabalhar muito a compaixão, piedade zero, porque aí eu consigo ajudar. Eu consigo me colocar, me abastecer, estar pronto para isso. É como dizem, a gente abrir mão de tudo, altruísmo, tem um certo... Tem uma dosagem que precisa. Por exemplo, se você tiver que carregar um filho, se você não comer nada, você vai cair, não vai conseguir carregar esse filho. Carregar não no sentido literal, mas também. Você não vai conseguir isso. Então você tem que cuidar de você, estar bem com você, para você poder fazer algo pelos outros. E esse algo pelos outros é a roda que gira. Você ajudar os outros a evoluir, a humanidade de um modo geral, que pode ser o seu vizinho, isso é que gera a prosperidade, a tal da prosperidade que a gente busca tanto. Tem diversas formas para isso. Vou deixar você falar alguma coisa, Franca. Estou falando demais, às vezes pode ficar um pouco cansativo. Mas está bem gostoso de ouvir você, porque a gente vai adentrando vários espaços dentro da gente mesmo, né? E percebendo, o tema é prosperidade, mas então, olha só, e a prosperidade, ela inicia por vários caminhos, né? Os caminhos que voltam aonde? A você mesmo, sabe? A dentro do nosso ser, né? Então, o que é que... Às vezes a pessoa está ligada à prosperidade somente ao dinheiro, se for muito mais que isso, né? Porque o dinheiro, na verdade, ele é uma energia para criar mais para a nossa vida. E se a gente pudesse se conectar com todo esse movimento e seguir esse caminho, sem pontos de vista, sem julgamento, sem essa piedade, né? Porque às vezes a piedade também tem a ver com a dó, né? Aí eu tenho dó de fulano, eu tenho dó de ciclano. E você, tem dó de você mesmo? O quanto que às vezes a gente se autoabusa para não reconhecer, ou simplesmente assim, ó, a Josi entrando ali, também amo você, saudade. Saudade de você. E aí a gente adentra esses espaços, né, Fuad? E é muito comum acontecer. E quando a gente tem as ferramentas, as técnicas, a gente vai usando para sair desse espaço. Olha, Cleci, que delícia, seja bem-vinda. Silvia, Cleci, eu já estava aí. Ai, que delícia. Vamos fazer um encontro transpessoal agora. Tá virando encontro transpessoal, tá ótimo, que essa turma deixa muitas saudades. Então, Fran, esse caminho de buscar... Tem um livro muito legal, eu costumo recomendar livros. Tem um livro do Meng, cadê o livro? Estava aqui. Peraí. Tem um livro muito legal que chama Busque Dentro de Você.
Esse cara, vocês talvez conheçam, ele é do Google, ele é um dos mais antigos funcionários do Google. Ele fez um programa, ele conheceu o Daniel Goleman, que foi fazer um trabalho lá de inteligência emocional, e ele montou um programa que chama Programa Busque Dentro de Você. É bem organizacional, mas trabalha basicamente com isso, meditação. Então, não importam os milhões, não importa a falta de dinheiro, a meditação é que faz isso buscar. A gente pode até falar um pouco de meditação, que foi uma coisa que, inclusive, me ajudou muito. Aí perguntam, né? Mas tem gente que acha que eu já sei muita coisa, porque quando eu começo a falar, mas, sinceramente, eu estou no caminho. Estou aprendendo cada dia mais com vocês aqui. A aprendizagem contínua é um valor, é um tema que todo mundo deveria praticar. Eu cheguei nos 60 anos esse ano. Eu estou na terceira idade, vamos dizer assim. É engraçado que eu vejo muitos amigos, eu tenho contato até hoje, eu prezo muito amizades, contato com um grupo de colégio, até hoje, a tecnologia permite isso, né? Que estão em outra cidade, onde eu nasci em Santos. Mas eu vejo muitas pessoas, não no caso nesse grupo, muitas pessoas parando, deixando de adquirir conhecimento. Não importa se você está trabalhando ou não, mas adquirir conhecimento. O pessoal está se preocupando muito em cuidar da musculação, fazer musculação, mas a gente tem que fazer também esse equilíbrio, uma musculação no cérebro, ou seja, aprendizado. E dá para, em qualquer idade, aprender, nem que seja um instrumento novo, uma música, uma técnica nova, alguma coisa. Então, essa é uma forma de você se manter ativo para essa escolha de caminhos para se manter próspero. Então, eu tenho visto muitas pessoas prósperas que sabem lidar consigo e aí sabem, com essa sabedoria de lidar consigo, você acaba escolhendo caminhos e lida bem com a matéria. Então, você tem essa segurança para viver no mundo de hoje. Sobre o mundo de hoje, a gente pode falar um pouquinho, para não falar em crise. Eu não gostaria de falar de crise. A crise, para alguns, ela é boa, porque tem oportunidades. Mas tem uma coisa interessante, que outro dia eu estava num webinário que foi trazido. A situação que está aí fora, ela é neutra. Ela está cansativa já, nós já cansamos, né? A gente poderia estar num seminário hoje, presencial, fazendo alguma coisa presencial, um workshop, mas também nos permite o quê? Está falando para um monte de gente que está longe, estamos em outras cidades, está em Pelotas, né, Fran? Passo Fundo. Desculpe, Passo Fundo. Você está em Passo Fundo. E eu estou em Florianópolis. Tem gente aí em São Paulo. Enfim, estamos todos juntos aqui. O momento e a tecnologia propicia isso. Então, é um momento de crise? É um momento de pandemia. Ok. O que é a pandemia? Essa situação ela é ruim? Ela é boa? Aí, nenhuma coisa nem outra. Ela é neutra. Então, aí vem aquilo que eu estava falando. Voltar para dentro de você. Se você voltar para dentro de você, é você que olha para a situação e diz se ela é boa ou se ela é ruim. Diz para você mesmo. Qual é a história que você está contando para você mesmo hoje sobre essa crise que está aí fora, que chamam de crise, essa pandemia? Se você olhar para ela, ela é neutra. Observa ela, essa situação toda. E aí você vai ver a forma melhor de lidar com ela. Eu posso me desesperar, ligar a televisão e ver as notícias um pouco exageradas, enfim, não vamos entrar nessa seara, mas assim, o medo que se pratica hoje, porque onde tem massa, tem essa movimentação de mídia, teve muito medo, muitas coisas que eu vi, eu preferi não absorver isso, e olhar essa situação de uma forma neutra. A crise, a pandemia, ou seja lá o que for, em qualquer momento da vida, não só agora, ela é neutra. A forma que eu olho para ela é que me mostra como é que eu vou lidar com isso. Então, se eu olhar com uma emoção ruim, a situação vai ser ruim. Se eu olhar com uma emoção boa, eu vou conseguir superar, eu vou conseguir descobrir, achar as melhores condições para poder viver essa situação. Tem muita oportunidade nessa situação que está aí hoje. Tem gente tirando proveito. Tirar proveito, não. Mas aproveitar a oportunidade, sim. Eu atendo alguns grupos e eu confesso para vocês que eu vi muita empresa crescer nesse momento, não só de área de saúde, tá? Muita empresa crescer. Eu vi gente
demitindo, gente fechando, mas eu vi muita gente crescendo, contratando, fazendo novos contratos. Assim, não olharam para a crise, olharam para a pandemia, atrás, para poder tomar impulso e seguir mais adiante. Então eu tenho visto isso, eu tenho visto prosperidade na crise. Lógico que enquanto a economia está definhando, tem tudo isso, eu não estou renegando, eu estou com muito respeito com essa situação. E esse respeito com a situação é que me faz ter consciência para ver o que eu posso fazer de melhor aqui. Eu não posso ficar discutindo política, discutindo as ações do Ministério da Saúde. Eu farei o quê? O que eu posso fazer? Eu vou cuidar do meu quintal. Eu vou cuidar das pessoas que estão mais próximas, das organizações que estão mais próximas. E com isso eu tenho tido bons resultados. Quando se fala em legado, eu não fiz trabalhos grandes na web, eu fiz trabalhos com grupos menores, fechados, empresas. Teve algumas coisas presenciais que eu estou fazendo com todos os requisitos de segurança desse momento. Mas assim, respeito com a situação. Respeito, tenho feito tudo o que manda a segurança fazer, mas olhando essa crise toda de uma forma neutra. E aí, como é que se faz isso? Primeiro, são duas perguntas que você faz. O que eu estou sentindo e o que eu estou pensando. Dá para qualificar nossos pensamentos e nossos sentimentos. Isso dá. O que você não consegue é parar, falando em funções da consciência, parar com a intuição, parar de intuir ou parar de sensação, parar de sentir. Mas as emoções dá para qualificar. Os pensamentos e as emoções. Então, se você consegue ter a consciência para qualificar teus pensamentos e tuas emoções, você consegue enxergar a situação de uma forma neutra, centrado, para poder fazer as melhores escolhas. Aí vem, como que se faz isso? Legal, essa pergunta não é de $1 milhão, porque ela é muito barata de se resolver. Se faz isso meditando. Pode ter outras formas, tá? Mas tem uma forma milenar aí que chama-se meditar. As pessoas às vezes falam, eu tenho dado, todos os meus trabalhos têm meditação, seja em grupo, seja... E as pessoas falam, poxa, mas eu não sei meditar. Às vezes chega num lugar, todo mundo aqui já meditou. Hoje em dia, muita gente já medita. Tem vários aplicativos, um melhor do que o outro aí, que ajudam muito. Mas a meditação, e aí explica o que é a meditação. A meditação é a coisa mais simples, você para... E você encontra com você faz um silêncio. Eu vou ficar relaxado? Eu falo assim, não. A meditação não é para relaxar. O relaxar, o estado de relaxamento, ele é até uma consequência. Mas você pode ficar relaxado com um batimento mais calmo, com a tua pressão arterial mais tranquila, seja lá o que for, o teu corpo mais tranquilo. Só que a mente, ela fica mais aguçada. E uma mente aguçada, ela não é uma mente... agitada. A gente pensa, uma mente aguçada que consegue pegar todos os sinais. Não, essa mente é uma mente calma. Se eu não me engano, o Steve Jobs falava de como os indianos falam, você ter uma mente macaco. Acho que ele fazia esse tipo de observação. A mente macaco é aquela que fica pulando o tempo inteiro. Nós temos um locutor aqui dentro, com a nossa voz. É um cara que fala, acho que mais que o Galvão Bueno, em jogo de futebol e Fórmula 1. Você fica o tempo inteiro falando, e a gente não percebe isso. Quando você consegue observar isso e silenciar um pouco, aí você consegue olhar as coisas como elas realmente são. E quando você olha como elas realmente são, você consegue ter melhores escolhas. Eu tive algumas experiências fortes de meditação. Não sei se algumas pessoas que estão aqui com a gente conhecem o Vipassana. O Vipassana é uma técnica que foi desenvolvida pelo Buda Gautama há mais de 2.500 anos atrás. O Buda, quando se iluminou, que ele foi até o Nirvana, ele sentou embaixo de uma árvore e falou... Ele estava buscando alguma coisa que ele não sabia o que, né? E ele falou, eu vou ficar aqui embaixo dessa árvore, não vou me movimentar até que eu encontre o que eu estou procurando. E aí ele ficou lá dezenas de dias e foi para dentro dele, da mente dele, do coração dele e da alma dele,
E ele chegou no momento do início da existência dele, ele conseguiu ver todas as existências que ele já tinha tido e até chegar no Criador, que ele chama de Nirvana. E ele volta. Quando ele retorna, ao invés de ficar recluso na montanha, como fazem a maioria dos mestres, ele pega e ele vem trazer ensinamentos da forma mais simples possível. Então ele começou a ter seguidores, porque era muita sabedoria em cima do que ele tinha visto. Ele começou a falar com o coração de forma muito simples. E as pessoas nessa época começaram a segui-lo, e ele falou assim: não me sigam, sentem e meditem. E aí ele fez um programinha, um curso, vamos dizer assim, de 10 dias. Uma técnica para você atingir, que você vai através da respiração. Essa técnica ficou preservada com o tempo ela sumiu, mas ficou preservada na antiga Birmânia, que hoje é Myanmar. Alguns mestres. E aí voltou para a Índia, através do Goenka. Enfim, é um programa que tem aí de 10 dias de silêncio e meditação, onde você faz um mergulho profundo. E ao sair de um Vipassana, me acontece o seguinte, eu fui algumas vezes. Eu me lembro bem claramente uma experiência que eu vou compartilhar com vocês. Eu estava com mais de 10 dias sem abrir minha caixa de e-mails, sem olhar nem o WhatsApp, nada assim. Aí eu cheguei em casa, eu falei, bom, eu fiz uma programação, que eu estava acordando cedo, né, muito cedo lá, e eu fiz uma programação, algumas coisas que eu tinha que fazer. Uma delas era sair para cortar o cabelo, enfim, eu vou fazer tudo de manhã, eu retorno, e eu calculei que eu ia ter umas 3h30 de trabalho ali, mais de 3 horas de trabalho, em cima de tudo aquilo que eu precisava colocar em dia. E eu, em determinado momento, no meio das coisas que eu estava fazendo em casa, eu abri o notebook e comecei a fazer as coisas. Em 1 hora eu terminei tudo. Eu estava em muito silêncio. Em 1 hora eu terminei tudo. Eu estava totalmente relaxado. Eu estava em silêncio, em paz comigo mesmo, num estado assim, funcionando muito bem. E eu tranquilamente, fluindo, eu consegui fazer as coisas de mais de 3 horas, eu consegui fazer em 1 hora e pouco. Esse é o efeito da meditação. Atingir isso é muito difícil porque a gente não vive num monastério, num mosteiro. Nós vivemos hoje na rua, com trânsito, não tanto na rua agora, dentro de casa, mas com todo esse apelo, né? Com todo esse externo. Então, o que acontece? Como se busca isso, esse estado de meditação? Como se busca isso? Meditando, praticando. Prática, prática e prática. Tem gente que fala assim, mas eu não tenho tempo. Você tem. Cada minuto meditado é um minuto que você ganha em produtividade em alguma coisa. Então eu sugiro, tem pessoas que eu falo, medite 5 minutos por dia. De que maneira? Falei, 5 vezes de 1 minuto. Você para, nem que seja sentar no banheiro. Para quem está trabalhando, aí depois você precisa de alguma coisa, vai lá e senta e olha para a sua respiração. E vê, lembra que você está respirando. Quando você lembra que você está respirando, que é o teu movimento natural, você lembra que está vivo, você lembra de você, e aí você observa se tem alguma dor, algum desconforto no corpo. Observa o que você está sentindo em relação a esse desconforto ou a esse conforto. Aí nem apego, nem aversão, respira e volta para fazer o que você está fazendo. Quem puder sentar 1 hora para meditar, ótimo. Enfim, são técnicas. Aí você vai evoluindo. Tem várias formas. Não tem certo, não tem errado. E a meditação é sempre, eu meditei e não acesso nada, não consigo. Continua. A meditação, a melhor que existe, é aquela que você faz, naquele momento. Ponto. Então não tem certo, não tem errado. Eu só falo isso. Sentem e meditem. Pergunta se eu já meditei hoje? Já. Antes de entrar aqui, eu sentei ali, em 10 minutinhos, eu tive coisas para fazer de manhã, eu dei uma centrada, respirei, esqueci tudo, esqueci até do momento, eu queria entrar pelo computador, fechei, aí eu abri, pronto, vim para cá e vamos trabalhar. Então esse centramento, isso faz muita diferença na vida da gente. Ok, Fran? Ok, mas Fuad, até a Clara colocou, não consigo ver as cores na meditação. Não precisa ver nada na meditação, né, Fuad? Você simplesmente silencia. Clarice, não consigo ver as cores na meditação. Assim, meditação... Qual que é a meditação, né? Meditação, a gente não procura nada. Se você está procurando cores, você está esquecendo de você. Então não veja nada. Tem gente que sonha em preto e branco, eu não sei como é que
bem isso. Até hoje eu não sei se eu sou em preto e branco colorido. Mas meditação, olha, não queira ver nada. Assim, ó, tem gente que medita e acessa, faz contato com seres divinos, e eu acho muito legal isso. Quem tem essa conexão, mediunidade, ou seja lá o que for, tem vários relatos assim, eu acho isso aí muito interessante. Mas assim, ó, não procure nada na meditação, procure você mesmo, não procure cores. A hora que você esquece, olha para você, olha para a sua respiração. Uma dica que eu dou para quem está começando, o ar que está entrando e o ar que está saindo. Você vê que em algum momento ele para de entrar e começa a sair, e em algum momento ele para de sair e começa a entrar. Tem mestres lá, as histórias dizem que tem mestres que sabem que naquele momento do dia, a hora que aquela folha caiu, o que aconteceu, que tocou o sino ou alguma coisa, que ele percebeu aquilo, ele sabia claramente, ele tinha consciência se o ar estava entrando ou saindo no corpo dele. Entendeu? Isso é demais, isso é uma coisa muito evoluída. E também para quem vive dentro de um mosteiro que não faz outra coisa a não ser olhar para si mesmo. Então, se você está lá em 10 dias de Vipassana, em 100 dias, ou seja, quanto for, ou anos da vida que está dentro de um mosteiro, aí você tem essa percepção, essa presença. Então, se você está procurando cores, você não está presente, você está lá em algum lugar procurando cores. Então, esteja presente. E aí, quando você menos perceber as cores que você estava procurando, elas estão ali, estão sempre ali. Ou não também, como diria Caetano Veloso. Isso aí, Nifuad. E aí, quem tem interesse para saber dessa Vipassana, é só pesquisar também na internet, né? Vipassana, aí tem os retiros e tem as meditações que vocês escolherem participar. É só acessar esse espaço. Vipassana, depois você pode passar um link, Vipassana, né, com 2 S.org. Assim, é um trabalho maravilhoso, tem no mundo inteiro, tá? Tem mais de 180 centros pelo mundo. E ele é uma coisa incrível, tem toda a história lá, que eu ficaria horas aqui. Tem toda a história, porque é totalmente voluntário o trabalho, não se vende nada, não se compra nada, é totalmente gratuito. É uma coisa, é um trabalho lindo que você acaba se engajando e trabalhando como voluntário. Não tem nada, não tem ninguém sendo dono daquilo, é maravilhoso. Eu recomendo para quem, um dia pelo menos, fazerem uma busca dessa daí. É muito bom. Eu ainda não fiz, mas está na minha listinha, mas é possível. Olha, a Josi falou, agora estamos vivendo nos nossos monasteiros, em nossas casas. Então, como seria aproveitar esse momento para meditar, né, dentro dos monasteiros internos? A primeira coisa é a disciplina. Se você, já que está em casa, você consegue, depende da dinâmica familiar, você consegue, pega um horário, um lugar, um espaço, pega aquele espaço, consagre dentro de você aquele espaço, esse é o meu espaço de meditação. Arrume uma posição confortável, não precisa ser em lótus, não precisa ser, não tem exigências assim corporais. Procure ficar imóvel, de alguma forma, pode ser sentado numa cadeira, pode ser o que for, e comece observando. Se você conseguir ficar em lótus, tiver a preferência pela coluna ereta, para o fluxo ficar melhor, e não encostar a cabeça. Cabeça em cima do pescoço apoiado. Não apoiar em lugar nenhum, porque você acaba dormindo. A meditação é um grande indutor de sono. Para quem não sabe, quando você silencia a mente, você acaba entrando num estado quase de sono. Para quem tem problemas para dormir, meditar com a cabeça no travesseiro é a coisa mais maravilhosa que tem, porque é rápido. Às vezes estou meio agitado, faço isso. Então, o que eu falo? Disciplina. Procure um horário, se você puder cumprir esse horário. Pelo menos uma vez por dia. Escolha um canto da casa, peça silêncio para quem está com você. Fala assim, eu preciso de 10 minutos, meia hora, uma hora. Senta lá. Pode ser com música, pode ser sem música, pode ser com incenso, sem incenso. Mas feche os olhos e olhe para a sua respiração. Comece por aí. Aí com mantra, sem mantra. E você faz isso, vai buscar dentro de você essa paz. Essa paz está aí, ela está aí sempre. São as interferências que nós trazemos e deixamos acontecer que nos tira dessa paz. Pode acontecer o que for, não importa. Aí você vai ficar, esse estado de quem medita, quem busca isso, você vai ver como você fica menos reativo e você fica mais ativo.
Por exemplo, eu passo a reagir menos às coisas. Não tem aquela velha história de, conta até 10, conta até 3. Isso é meditar. Popularmente falando, como antigamente falava, tá nervoso, conta até 10 antes de xingar alguém. Alguém que te fez um desaforo. Por quê? Tá fazendo o quê? Tá bloqueando, segurando a reação e tá puxando a ação. E aí você vai reagir, agir é muito melhor do que reagir. Então, quando você medita, você está mais centrado, você reage menos. E a reação ela é sempre baseada em memórias. Já dizem o Ho Oponopono. Ela é sempre, a técnica do Ho Oponopono, que é uma outra história, ela está baseada em memórias. Então, as memórias que te fazem reagir. Se eu estou num trânsito, que é o exemplo mais clássico que tem. Se eu estou num trânsito, eu fecho alguém sem querer, alguém me xinga minha mãe, até onde eu sei, a minha mãe é o que ela é. E não, essa pessoa nem conhece a minha mãe. Então, como é que eu vou tomar isso como ofensa? Ele está xingando alguém lá, não sei nem se é a mãe dele ou quem é. E eu não tomo isso como ofensa e eu não reajo. Eu ajo. Qual é a minha ação? É deixar, entender aquela pessoa que tem essa necessidade de fazer isso e seguir o meu caminho. Fácil não é, mas é muito simples nesses momentos. É muito simples. E você para de reagir e começa a agir. Você imagina você fazer isso em todas as áreas da sua vida. Seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja onde for. Relacionamentos de trabalho também, as decisões, você, ao invés de reagir. Então, por exemplo, eu não reajo à pandemia que está aí fora. Eu ajo em relação a ela. Aí eu estou centrado, essa situação é neutra. O que ela está causando em mim? E esse período de você parar para pensar, para ver se vai não reagir e sim agir, ele com a prática, ele vai encurtando cada vez mais. Então aí você olha para aquelas pessoas mais, eu não vou falar velhas, mais antigas, mais maduras, e você olha para essas pessoas e vê o quanto aquelas pessoas que atingiram a sua maestria, independente de serem homens, mulheres, atingiram a sua maestria, e geralmente são pessoas que têm idade um pouco maior, que estão mais perto, retornaram mais para a sua luz, como eu disse no começo. Então você olha, essas pessoas, elas são menos reativas, são aquelas pessoas que é legal estar junto. Eles não estão ressentidos com o passado. Você olha pessoas mais velhas hoje, rabugentas, é porque não resolveram suas coisas. Então estão reativas, reclamam de tudo. E aí você passa a não reclamar das coisas. Então tem umas pessoas que atingem isso, e o que acontece? Qual é o efeito que dá? Dá vontade de estar junto, dá vontade de conversar. Tem pessoas mais velhas assim, que são mestres, atingem o arquétipo do mestre, e aí é legal estar junto, porque você sempre tira alguma coisa de bom. Agora, você encontrar uma pessoa que está ressentida do passado, está reagindo, aí você acaba se distanciando. Então, quem você quer ser no teu futuro? Uma pessoa que esteja tranquila, sem reações e sem ações, ou uma pessoa que está reagindo o tempo inteiro, reclamando de tudo, enfim, reclamando que vai chover, que está sol demais, enfim, esse é o ponto de equilíbrio que se busca. Eu acho que isso traz prosperidade, voltando ao tema da prosperidade. Por isso que eu digo que a meditação é tão importante, buscar este centro, estar centrado. Alguma pergunta aí, Fran? Só vou comentar aqui um comentário que a Fran colocou. Eu medito muito com as meditações guiadas, eu pratico o Ho Oponopono, repetindo as 4 frases e os 5 princípios do Reiki, meu dia flui bem melhor. Fuad, uma questão que você trouxe lá no início, onde você falou para a gente falar com o coração. Gostaria que você adentrasse esse espaço agora um pouquinho, já falando um pouquinho também dos guerreiros do coração. O que é esse falar com o coração? Que muitas pessoas dizem, eu gostaria muito de falar com o coração, mas o que é esse falar com o coração? Bom, falar com o coração, eu vou dizer que também é falar com a alma, né? Que é praticamente a mesma coisa, falar com a tua essência, falar sem as interferências, aí vamos falar de ego um pouquinho. Tem gente que fala assim, vamos deixar o ego de lado, dissolver o ego. Quando o ego se dissolve, morre, ou sei lá o que, a pessoa morre junto. Nós precisamos do ego estruturado. Então, tudo isso são buscas para se estruturar o ego.
O que, que o ego faz? Tem um mestre, eu considero um mestre, eu sou practitioner em algumas ferramentas dele, chama Richard Barrett. Ele trabalha com organização baseada em valores. E ele tem clientes grandes pelo mundo inteiro, já foi do Banco Mundial. Você imagina, é um cara corporativo, mas ele fala com a alma. Ele faz umas meditações, você imagina, o cara tem países como clientes dele, para fazer alinhamento de cultura, baseado em valores. Então ele fala com a alma. Quando você tem, ele tem os 7 níveis de valores, numa escala que ele fez em cima da pirâmide de Maslow. Ele desdobrou a pirâmide de Maslow e colocou 7 níveis de consciência. Quando você tem esses 7 níveis de consciência, tem assim, os 3 primeiros níveis, a base, que é uma pirâmide, eles são os níveis de ego. No meio está o nível pessoal da transformação e em cima os níveis de alma. Então, os valores de baixo, onde está o ego, eles têm que ser estruturados. Por exemplo, uma empresa tem que dar lucro, você tem que ter onde morar, as suas necessidades básicas e fisiológicas têm que estar cumpridas, a gente precisa disso. Então isso é o ego estruturado. E os valores de cima são de alma. Por exemplo, se você pegar um monge, ou alguém que viva dentro de um mosteiro, ele renegou as necessidades básicas, ele entregou na mão da igreja, da ordem que ele vive. Então ele não está preocupado se vai ter comida ou não. Então ele consegue viver com os níveis de alma, só fazendo bem por aí. Mas ele teve que entrar embaixo. Dentro dessa organização tem alguém cuidando daquilo ali, da parte de baixo, que é o ego, que é a parte do ego. Então a gente fala em ego estruturado. Me falavam muito, eu tive uma formação católica, e nós sermos altruístas, o altruísmo. Como eu falei de novo, eu volto para aquele tema. Não é deixar o ego de lado, é ter um ego estruturado. Esse ego estruturado faz com que eu cuide de mim, eu tenha essa base, eu estar seguro para poder ajudar os outros. Eu volto nesse tema. Então, olhando para nós mesmos sempre, em todos os sentidos. Então, quando eu tenho esse ego estruturado, que me tira de... Se eu vou... A questão da intenção. Eu vou ajudar alguém com que intenção? Se eu quero algo em troca ou não. Uma coisa é você ter o teu trabalho remunerado, isso é uma coisa. Você está valorizando e merecendo as coisas que você está buscando. Mas assim, a intenção. Se eu vou manipular, se eu vou querer agradar ou não. Essa é a questão. É falar com o coração, é falar com a tua essência, com a tua alma, com os teus valores. E não tá assim, colocar uma intenção, buscar alguma coisa. Entendeu? Esse é o que se fala. Se fala muito aí em trabalhar, em deixar um legado. E as pessoas quantificam as coisas, né? Quando você fala em legado, por exemplo, legado é uma palavra que precisa ser muito clara. Ah, que legado você quer deixar? Aí a pessoa pensa na fundação fulano de tal, que deixou um legado, virou nome de rua. Nada disso, porque legado não tem tamanho. Às vezes eu posso deixar um legado para uma pessoa só, que é um filho de um vizinho, que esse cara vai lá e transforma o mundo. E esse legado é num exemplo que eu dei, em algumas palavras, ou numa postura. Enfim, esse é o legado que a gente deixa, legados que a gente nem sabe, que são da alma, que não são do ego. Então, falar com o coração é ter o ego estruturado e colocar para fora o que você tem de valores, ajudando os outros, de coração mesmo. Deixar o coração falar. O coração é o caminho da verdade, é o centro que você tem de verdade. Se você usar a verdade sempre é boa para qualquer um. Então, esse é o caminho do coração, é o caminho reto, é o caminho para frente e real. É onde é o caminho da coragem, inclusive. Tem uma diferença muito grande entre... O pessoal usa coragem como o contrário da covardia. Não. A coragem, inclusive, ela vem da palavra core, que é do coração. Os guerreiros lá usavam aquelas couraças que permitiam que eles irem na frente e não tomarem nenhuma flechada no peito, a flechada não atingir. Então a coragem é você agir sem couraças hoje. E a tua arma seria uma palavra, entendeu? Então você agir de peito aberto mesmo a qualquer coisa que aconteça. E aí você não tem medos de dizer as coisas e de enfrentar as pessoas, as situações. Agir de coração é agir voltada para a tua essência e de peito aberto, deixando o coração falar. O coração aberto, sem a couraça.
a gente tem um trabalho muito grande de buscar quebrar essas couraças. Aí vão perguntar, você tirou a sua? Estou tirando. Assim, estou tirando. Cada vez eu sei que sai um parafuso da minha armadura. Eu espero que ela já tenha... Está no chão. Às vezes eu vejo que tem alguma coisinha. Eu busco a consciência para ver o quanto eu ainda estou com armadura. Eu já usei muita armadura. Entende? Tem um livro até muito legal, chama Um Conto de Fadas, O Cavaleiro Preso na Armadura, que eu acredito que algumas pessoas já tenham lido, que é muito legal e é legal reler. Outro dia eu reli, O Cavaleiro Preso na Armadura. Serve para nós, eu indiquei homens, ontem numa live pro pessoal esse livro. Foi muito legal. Leiam. Fuad, a gente tem 9 minutinhos. Traz um pouquinho desse convite dos Guerreiros do Coração para todos os homens que vão assistir essa live, para todos os homens que estão assistindo e que, nossa, me chama esse convite para convidar os homens para esse movimento, sabe, Fuad? Porque eu ouvi você assim, eu fico pensando assim, nossa, como os homens poderiam criar esse espaço e ser esse espaço com eles mesmos? Como que a vida, poderiam criar muito mais. Tá. Então, eu gostaria que você... Você bem breve. Guerreiros do Coração está lá. Guerreiros do Coração, né, sem cedilha, sem tião.com.br. Tem um site lá que traz mais esclarecimentos. Tem uma live lá, inclusive, um TED do Mauro Posati, que foi o nosso fundador. Esse movimento tem 25 anos. Uma pessoa que é um médico, psiquiatra, ele estava com 2 filhos, entrando na adolescência 25 anos atrás, e falou, como é que eu transformo esses meninos em homens? Aí ele conheceu o Craig Gibson em Brasília e Roberto Zimmer, e ele montou um rito de passagem. Porque nós, homens, perdemos a nossa sociedade ocidental os ritos de passagem, que as tribos fazem até hoje. As mulheres têm ele naturalmente, que é a menarca, a menstruação. Um dia você é menina ou você acorda mulher. Os homens, isso fica muito indefinido. Então nós não temos mais ritos, nós não somos acolhidos pela tribo dos adultos. Os judeus têm o bar mitzvah, enfim, algumas sociedades ainda têm alguns ritos, e nós não temos mais. São poucos e são feitos a duras penas, aí, alguns até impublicáveis. Então, faz-se um rito de passagem simbólico, porque os símbolos falam para a nossa alma, onde nós temos um programa e debatemos alguns temas. Na época, 25 anos atrás, o Mauro Posati percebeu que a maioria dos livros que eram voltados para a psicologia do masculino, falando sobre esse tema, eram escritos por mulheres. E aí foi-se buscar esse resgate do masculino, que é de homens aprendendo a ser homens com outros homens, que a gente trabalha ancestralidade, trabalha os padrões arquetípicos, enfim. E os 4 elementos são símbolos com um mapa transcultural, onde a gente trabalha esses ritos de passagem, um alinhamento. É um lugar onde temas, como já falei, o que é ser homem hoje, relação com o pai, pessoas que nunca conheceram o pai, mas é aquele pai arquetípico, o que tem dentro de você, é sempre dentro de você. Essa é a busca. Aí falam, mas é só para homens? É para a psicologia do masculino. Independente da orientação sexual. Cada um faz o que quiser, mas o importante é levar isso. Nós aí não tem raça, não tem cor, não tem orientação sexual. E essa mescla é o que dá esse aprendizado. É um aprendizado muito grande. Eu diria que transformou a minha vida desde 2011. Eu sou facilitador do movimento hoje. Nós estamos com o trabalho em suspenso, estamos fazendo reuniões para manter, para nos ver. É uma coisa muito legal, que dá muita saudade. Assim. Eu tenho grandes amigos. Outra coisa que eu aprendi é que se faz amizade depois dos 40. Que eu acreditava que as amizades eram aquelas adquiridas lá na adolescência, na infância. Não. Aí você vê as pessoas como elas são mesmo, porque lá é um ambiente seguro para você ser quem você é. Muito legal. E se você quiser falar, você fala da sua vida. Se não quiser, não fala. E nesse espaço também, vocês trabalham muito essa questão da armadura, né? De ir soltando... Totalmente. Por exemplo, as pessoas chegam lá muito armadas, muito machucadas, às vezes, com a vida, enfim. E aí você trabalha justamente isso. Através de quê? Muitas vivências meditativas, a gente faz umas danças circulares, é muito legal, é muito... Eu recomendo, assim, não dá para dizer o que faz, porque como é um rito de passagem, todo rito tem os seus segredos, seu conhecimento, que se faz lá, se vive lá. Eu não sei como vai ser esse ano com a história da pandemia. Eu acredito que nós só voltaremos depois da vacina. Não sei, não tem nada definido ainda.
Mas é bem Ele não possível. está acontecendo no modo online, então? Não, ele acontece uma vez por ano. Nós estamos agora montando alguns grupos de apoio, onde podem até participar homens e mulheres. É um grupo de conversa, de discussão, para usar um pouco o conhecimento dos facilitadores. Mas nesse momento não tem nada programado. Como está tudo indefinido, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas uma vez por ano a gente faz esse rito. Quem sabe a gente faça uma próxima live só para falar sobre a psicologia do masculino. Psicologia do masculino. Sim, legal. Não, não tem nada a ver com... Falar assim, já escutei falar, esse movimento é um movimento de homens, machista, não tem nada a ver com machismo, feminismo. Ele é assim, do masculino. Inclusive tem movimentos que falam assim, do sagrado masculino, sagrado feminino. Não, porque a gente engloba, inclusive, o sagrado feminino e o sagrado masculino. Porque nós temos dentro de nós, homens ou mulheres, temos o masculino e o feminino. E essa integração a gente chama busca pela inteireza. É estar inteiro, conhecer as minhas sombras, as minhas luzes e o meu feminino e o masculino. Todos nós temos as características. Então, estar em equilíbrio com isso, independente de credo, orientação sexual, cor, estamos todos juntos. Homens. Uau, Fuad. Gente, gratidão a todos vocês que participaram, gratidão ao Fuad por esse espaço, por ter escolhido participar comigo do Chimarrão da Consciência. Essa live vai ficar salva no IGTV, depois ela vai para o YouTube. Então, compartilhem para que chegue para mais pessoas essas informações, esse conhecimento, e que a gente possa estar nesse espaço de ser contribuição ainda mais. Fuad, temos 3 minutinhos ainda para você encerrar com uma mensagem, com aquilo que você deseja assim, contribuir. Legal. Eu vou falar de gratidão. Gratidão não é muito obrigado só por vocês estarem aqui nos aturando, nos vendo, nos tirarem esse tempo para nós. Gratidão é estar... a gratidão mesmo, que é o que eu considero, é você fazer uso dos seus dons e talentos. Nós recebemos dons e talentos que vêm através da nossa alma. Nossa alma não tem necessidades. Na verdade, se você for olhar, a alma não tem necessidades. As necessidades são do corpo, onde entra o ego, e quanto mais estruturado, melhor. Então, eu vou falar de gratidão, é você fazer bom uso dos dons e talentos que o universo, ou Deus, ou quem você queira chamar, te deu. E quando você faz bom uso desse talento, você está sendo grato por eles, por esses dons, e coloca eles a serviço da humanidade. Essa é a verdadeira gratidão. É colocar os seus dons e talentos a serviço da humanidade, do próximo, seja de quem for. Então, quem puder fazer isso, veja, pensa, deixa aqui uma reflexão. Eu estou fazendo bom uso dos meus dons e talentos, sejam eles quais forem. Eu estou fazendo bom uso deles, eu posso aprimorar aonde? E esse é o sistema que nos leva a evoluir. Uau. Gente, gratidão a todas as colegas ali, a Clecia, a Silvia, a Josi, saudades, a Cleuzinha, estão acompanhando. Gratidão a todos vocês que estiveram com a gente hoje. E amanhã a gente vai receber no Chimarrão da Consciência a professora Enia falando sobre caminhos da essência. Então não percam, venham para o Chimarrão da Consciência amanhã às 10 horas receber essa grande contribuição. Fuad, um abraço apertadão e saudade, gratidão por estar aqui comigo. Muito obrigado. E todos os demais. Beijão, até mais. Beijo.